Muito bem, sexto ano, vamos agora para a parte 3, a aula 3 do Renascimento Comercial Urbano. Bem, nas últimas aulas nós vimos, primeiramente, o renascimento das feiras do comércio, vimos que isso colaborou para o renascimento das cidades. Então, lembre-se que uma coisa está ligada na outra, uma coisa está atrelada à outra. O renascimento urbano é consequência do renascimento comercial. Bem, nesta aula agora nós veremos então como que era a vida nas cidades que estão renascendo, que estão ressurgindo na Europa Ocidental no final da Idade Média. Então vamos lá para ver, sobretudo, como que eles organizavam o trabalho nas cidades medievais. Bem, nas cidades, devido ao pouco espaço e novas necessidades, vai se desenvolver a chamada atividade manufatureira. O que significa isso? São atividades que são feitas manualmente. Ferramentas, objetos de utensílios do dia a dia, domésticos, coisas para casa e assim por diante. Vestimenta, calçado, enfim. Mas para fazer essas atividades manuais, ela não é para qualquer pessoa, é preciso ter uma especialidade nelas. Então começam a surgir os profissionais especializados, ou seja, algumas pessoas que são peritas em algumas atividades. Elas são especialistas na confecção de determinados produtos, na realização de algumas atividades. E o lugar onde esse ofício vai ser exercido vai ser nas oficinas. E em cada oficina, então, nós teremos um mestre, que é aquele que domina a arte de fazer o produto como um todo. Então imagina o seguinte, as pessoas precisam de calçado. Então tem lá um mestre artesão, esse mestre ele sabe fazer então um sapato. E ele então tem o conhecimento de fazer o sapato em todo o seu processo. Desde medir o molde, cortar as peças, separar o couro, fazer as costuras, dar o acabamento e assim por diante. Portanto, ele domina toda a arte de fazer aquele produto. E por isso ele ocupava então o lugar de destaque na oficina. Normalmente o mestre é dono da oficina. Ele então que cria um espaço para que a sua atividade ocorra. Depois, nas oficinas também, logo abaixo dos mestres, tem os chamados jornaleiros, que eram pessoas que trabalhavam e recebiam por jornada de trabalho. Então veja, esse jornaleiro que eu estou dizendo aqui não tem absolutamente nada a ver com o jornal que a gente está acostumado. Não é a pessoa que vende jornal, não é isso. O jornaleiro é aquele que trabalha por uma jornada de trabalho. Então ele recebe por uma jornada de trabalho. Então, por exemplo, ele combina lá com o mestre artesão que ele vai trabalhar durante o dia e ele recebe por dia. Ou ele pode receber por semana, pode receber por mês. Então, cada um combina com o mestre como que será a sua jornada de trabalho. E ele é contratado para realizar, às vezes, trabalhos pontuais, certo? Então, por um período apenas, ou ele vai recebendo, ele continua trabalhando para o mestre ali por muito tempo, mas o seu recebimento, o seu pagamento é por jornadas de trabalho combinadas entre eles. Dentro das oficinas também tinham os aprendizes. Os aprendizes, como o próprio nome já indica, são aqueles que estão interessados em dominar a técnica como um todo. Então eles estão interessados em aprender as técnicas de produção daquele produto para que num momento futuro ele possa se transformar num dono de oficina, se transformar num mestre artesão, portanto tornarem num profissional especializado, certo? E aqui alguns exemplos desses mestres artesãos. Os tecelões, tintureiros, ferreiros, marceneiros, sapateiros e assim por diante. Havia muitos outros, esses são os mais comuns, tá certo? Percebam que são todas áreas que dependem de um conhecimento especializado, não é qualquer pessoa que faz. Mas havia também outros profissionais, como por exemplo, padeiros, açougueiros, construtores, boticários e assim por diante. Então, percebam que nas cidades agora há uma diversidade de oportunidades para trabalho, há uma diversidade de ofícios para ser executado. Então isso é mais oportunidade para quem mora nas cidades. Bem,
E aí, esses trabalhadores, esses mestres artesãos, como eles começam a aumentar nas cidades, para se organizar e melhorar o seu trabalho e tudo mais, eles se organizaram em associações. Eles se juntavam de acordo com seus ofícios para poder combinar algumas coisas entre eles. Então, por exemplo, como eu já dei o exemplo anteriormente, lá o sapateiro. Supondo que numa cidade medieval havia lá 3, 4 sapateiros, ou talvez até mais. Então esses sapateiros se juntavam, montavam uma associação e ali eles combinavam algumas coisas, como por exemplo, estabelecer a qualidade do couro que vai ser usado, combinar preço do produto para ninguém sair na desvantagem. Enfim, eles vão criar ali esses grupos para defender os seus interesses diante dos seus concorrentes ou diante de outras situações, certo? Essas associações vão ser chamadas de corporações de ofício. Por que corporações de ofício? Porque elas nascem a partir do ofício dessas pessoas. O que elas têm em comum? O ofício. Elas são donas de oficinas, elas exercem um ofício, elas possuem um conhecimento especializado e, portanto, elas também têm os mesmos interesses. E para atingir, e se têm os mesmos interesses, têm os mesmos objetivos, compartilham de objetivos. E para atingir esses objetivos, eles se reúnem, então, eles se organizam então, nessas associações, que eram chamadas de corporações de ofício. Normalmente, essas corporações se desenvolviam em cidades com pelo menos 10 mil habitantes. Porque cidades menores do que isso, dificilmente você vai ter muitas pessoas exercendo o mesmo ofício. Aí é sempre 1, 2 pessoas no máximo que vai exercer o mesmo ofício. À medida que a cidade cresce, aí você tem ali, às vezes até dezenas de pessoas exercendo o mesmo ofício, faz mais sentido ele se organizar, certo? Bem, então ali nessas corporações eles definiam as normas de produção, como que seria a produção, e aqui tem um complemento sobre essas corporações de ofício. Vejam só o texto da apostila. Cada oficina pertencia a um indivíduo conhecido por mestre, dono da matéria-prima, das ferramentas e do resultado econômico gerado pela produção. Os vários mestres formavam um colegiado que dirigia a corporação, isto é, fiscalizava o respeito aos regulamentos corporativos. O mais importante desses era impedir qualquer diferenciação de produção e, portanto, concorrência entre as oficinas, o tipo de matéria-prima, a quantidade produzida, o preço de venda, tudo deveria ser rigorosamente igual. Então, para não ter diferença entre os produtores, por exemplo, de sapato, como eu dei no exemplo, eles então combinavam qual couro que eles vão usar, para que um não use um couro melhor e o outro pior, e aquele que está com couro melhor consiga vender mais. Também controlar a produção, a quantidade de produção, porque se eles produzem demais, vai ter excesso de produto no mercado, o preço tende a cair, aí para eles já não é muito vantagem. Estabelece também esse preço, todos vender o produto no mesmo preço para que não tenha uma vantagem sobre o outro. Portanto, tentar fazer com que tudo seja rigorosamente igual entre eles, certo? Bem, nessa mesma época em que nasciam as cidades e que nascia o trabalho nas cidades, etc., desenvolveu também a burguesia. Na aula passada, vocês se lembram que a burguesia eram todos aqueles que moravam nos burgos, ou seja, todos aqueles que moravam nas cidades. Mas, gente, essa palavra burguesia vai estar presente em muitos momentos no futuro. Desde quando vocês chegarem lá no 9º ano, na última matéria, nós poderemos falar sobre a burguesia, porque agora é uma classe social nova que aparece, que existe lá até os dias de hoje. A questão é que o termo burguesia, mudou já naquele momento inicial. Então, se burguesia, no primeiro instante, eram aqueles que moravam nas cidades, independente do que faziam da vida, com o passar do tempo, a palavra burguesia ela vai estar atrelada àqueles que exercem a função de comércio, são donas de alguma coisa. Ou eles são comerciantes, ou eles são produtores de alguma coisa, possuem uma oficina e assim por diante. Então, a todos aqueles que exercem uma atividade comercial, certo? Então, a burguesia é composta de comerciante, vai ser composta de banqueiro que vai nascer depois que essa cidade se fortalece e tudo mais, que para fazer troca de dinheiro, a gente vai ver isso um pouquinho mais para o final da aula, vai fazer troca de dinheiro, vai fazer depósito,
vai guardar o dinheiro e assim por diante. Os armadores de navios, aquele que construía os grandes navios, e os cambistas, aquele grupo responsável em fazer trocas de moeda, uma vez que cada feudo, cada feira, cada lugar tinha uma moeda diferente, então eles precisavam trocar para poder comprar no comércio local. Todos esses comerciantes das cidades também, assim como os mestres de oficina se organizaram nas corporações de ofício, os comerciantes se organizaram em guildas. Vejam, todos eles fazem parte da burguesia, gente, mas eles exercem atividades diferentes. Então vejam, o mestre, artesão, aqueles que se organizavam nas corporações de ofício, eles produzem alguma coisa, produzem manufaturas. O comerciante é aquele que compra e vende produto, ele não produz alguma coisa necessariamente, tá certo? O comerciante que a gente está dizendo aqui é aquele que compra por um preço para vender por outro. Aí esses comerciantes, como têm interesses diferentes dos mestres de oficina, vão se organizar em outras associações. Essas associações serão chamadas de guildas. As guildas, então, é muito parecido lá com as corporações de ofício. Também regulamentar as práticas comerciais, garantir o monopólio, a manutenção do monopólio sobre o comércio local, ou seja, só aquele grupo pode comercializar naquela feira. E os burgueses começaram a perceber que dentro daquela estrutura da sociedade feudal, eles não se encaixavam naquele sistema de ordens. Lembre-se que no feudalismo, as classes sociais eram basicamente aquelas, o clero, nobreza e servos. E os burgueses estão fora dessa organização. Eles não pertencem a essa organização, eles não se encaixam nessa organização. Portanto, eles estão criando um modelo, uma organização social nova, diferente daquela organização social do feudalismo, uma vez que eles estão fora delas. Bem, uma outra organização que vai surgir na cidade serão as comunas, também ligada aos burgueses. Bem, já que os burgueses queriam gerir os seus negócios, mas também as suas vidas, sem muita interferência, ou seja, com o mínimo de interferência possível, os burgueses formaram então as comunas. Então essas comunas são organizações que são maiores até do que as guildas e as corporações de ofício. Porque essas comunas, elas já não são mais organizadas por tipos de trabalho. Elas são organizadas por pessoas que moram numa cidade. Portanto, pode ser artesão, pode ser comerciante, independe de qual é a profissão exercida pelo sujeito. Então, aqui é uma associação de moradores. E o objetivo dessas comunas também era buscar soluções para os problemas de interesse coletivo, para os problemas de interesse daqueles que moram na cidade. Então, problemas tipicamente da cidade, tá certo? Para melhorar a cidade, organizar a cidade, torná-la mais segura e assim por diante. E um outro objetivo importante também das comunas era fazer a aquisição do terreno onde a cidade estava, porque muitas delas nasceram num terreno que pertencia a um feudo. Logo, algumas cidades estavam onde era domínio de um senhor feudal. E é claro, se ela está no domínio de um senhor feudal, ela pode sofrer então interferências do senhor feudal. E é isso que os burgueses não querem, interferências dos senhores feudais. Então, eles se juntavam para poder arrecadar dinheiro e para garantir ao burgo mais autonomia, eles queriam se livrar do senhor feudal. Desobrigar, por exemplo, de pagar tributos ao senhor feudal. Porque se aquela terra não pertence mais ao senhor feudal, eles não têm a menor obrigação de pagar tributos a ele. Tá certo? E aí eles então juntavam dinheiro para indenizar o senhor feudal. Então, alguns nobres aceitavam, outros não. Nem sempre eles concordavam com essa emancipação. Nesses casos, às vezes, acontecia conflitos entre nobres e burgueses. Conflitos que começam agora e vai se estender por muito tempo. E, na maioria das vezes, eles faziam acordos, certo? Porque era mais vantagem fazer acordo do que entrar em conflito armado, assim. Então, os burgueses pagavam o valor de indenização ao nobre e o nobre, então, dava autonomia para as cidades, concedia ali a carta de franquia. Ou seja, todos aqueles direitos que antes estavam reservados aos nobres, aos senhores feudais, como, por exemplo, cobrar impostos e organizar tropas, passam agora também para os burgueses. Então vejam, um poder que era exclusivo do senhor feudal,
a cobrança de impostos e organizar tropas, agora é transferido também para os burgueses. Em outras palavras, dentro da cidade, os burgueses podem cobrar impostos e também podem se organizar em tropas. Já não é mais uma exclusividade dos nobres. E isso é extremamente importante, porque o poder militar, o poder armado, que é o que dá, o que fortalece os senhores feudais e assim por diante, vai se transferir gradativamente, ou seja, lentamente vai se transferir para a elite burguesa. Aqueles burgueses mais ricos terão condições de formar os seus próprios exércitos e para defender as cidades e assim por diante. Bem, vocês perceberam então, o renascimento comercial ele ocorreu a partir do século XI e outra consequência importante vai ser a maior circulação de moedas, a circulação de moedas que tinham diminuído consideravelmente durante o feudalismo. Agora, com o renascimento comercial vai ser responsável pelo aumento da troca de produtos. Quando a troca de produtos começa a ficar mais complicada de ser feita de um produto por outro, volta-se a circulação de moedas, aumenta a circulação de moedas, aumenta o surgimento de feiras e assim por diante. Então as moedas se tornaram mais necessárias, elas facilitavam as transações comerciais, certo? Facilitavam as trocas. E como as feiras, principalmente as maiores, atraíam comerciantes de outras regiões, então era muito comum que nas feiras circulavam moedas diferentes e de valores diferentes. Normalmente todas essas moedas eram de ouro. O problema é que em determinados lugares a moeda era de um tamanho, no outro a moeda era de outro tamanho, de forma que tinha diferença na quantidade de ouro naquela moeda. Então você tinha alguns lugares que as moedas de ouro eram maiores. E tinha outros lugares que a moeda de ouro era um pouco menor. Então tinha uma diferença ali da quantidade de ouro daquelas moedas. Então, às vezes, para equivaler a uma moeda de uma feira, você tinha que ter duas moedas de outro lugar. Porque essas moedas eram pequenas, então para dar o tamanho de uma, era preciso ter duas da outra. Então, isso dificultava muito o comércio. Fazer essas equivalências dificultavam muito. E aí, para resolver esse problema, surgiu o cambista. O que o cambista fazia? Ele calculava, então, as diferenças de ouro de cada moeda, né, ou prata, tanto faz. Ele fazia o cálculo da diferença dessas moedas, fazia uma conversão e trocava essas moedas. Então, quando um comerciante vinha de uma região diferente, antes dele sair gastando naquela feira, ele procurava um cambista, fazia a troca da sua moeda, ele pegava a moeda que ele usava lá no seu território, trocava pela moeda local para que ele pudesse comprar na feira com um pouco mais de tranquilidade, mais facilidade. Tá certo? Então, o cambista, claro, quando ele fazia essa troca, ele também vai cobrar uma taxa, e é assim que ele sobrevive. Tá certo? Mas como ele já estava habituado a trabalhar com dinheiro, com o passar do tempo eles também vão fazer empréstimos a juros, ou seja, emprestar um dinheiro para receber um pouco mais depois, e também vão passar a fazer depósitos, ou seja, guardar o dinheiro de outras pessoas e cobra para guardar o dinheiro dessas outras pessoas em segurança. E aí vocês percebem que isso parece muito com um banco, né? Então, à medida que há essa necessidade de trocas de moedas, surge o cambista, e aí os cambistas vão evoluindo até que eles se transformam nos primeiros banqueiros daquela época, tá certo? E aí os bancos nascem e se fortalecem, se transformam com o passar do tempo. Mas isso é uma característica muito importante do renascimento comercial. Bem, então nós encerramos aqui essa unidade, ela é extremamente importante, tá? Porque vocês perceberam que houve uma transformação muito grande com o fim do feudalismo e agora a sociedade europeia, da parte ocidental, se transformou mais uma vez. Renasceram as feiras, renasceram as cidades e a partir daí as coisas começam a mudar com um pouco mais de velocidade se comparado com o período anterior do feudalismo, mas isso veremos nas unidades que seguem adiante.